Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma vez eu estou aqui para falar um pouco sobre nosso estudo da teologia. Eu gostaria de apresentar aqui alguns temas e gostaria que você compartilhasse desse vídeo, atribuindo aí nossos materiais, nossos cursos, para que venha ter conhecimento naquilo que Deus determina para nós, na nossa doutrina, na doutrina de Cristo, para que possamos juntamente adquirir muitos conhecimentos. Neste momento eu quero lhe dizer que quem vos fala é o pastor Maurício Andrade e estou aqui para auxiliar e tirar todas as suas dúvidas sobre o curso de teologia. Nesse primeiro vídeo que eu estou gravando a vocês, gostaria de dizer aqui: a teologia, muita gente sabe que é o estudo de Deus, mas qual o seu significado, qual o seu objetivo, qual a sua importância na era cristã, no nosso momento de vida cristã? A teologia, na verdade, do grego antigo, teologia é o estudo crítico da natureza dos deuses, seres divinos ou de Deus, seus atributos e suas relações com o homem. Ou seja, a teologia ela vai explicar sobre Deus. Por que eu falei estudo crítico das naturezas dos deuses? Nós cristãos acreditamos em Deus. Acreditamos firmemente na existência de um único Deus. Porém, a teologia ela abrange vários temas específicos, como teologia do diabo, teologia de santo, teologia de Saturno, Netuno. Então ela abrange vários temas referentes a deuses. Porém, nós cristãos, eu como pastor vou explicar a principal tema, que seria aqui, a Bíblia. Então, eu sou uma pessoa monoteísta, porque eu acredito na existência de um único Deus. Eu não acredito em outros deuses, não acredito em outros santos. Porém, quem faz isso não vai interferir na minha vida, porque a minha principal fé é a Bíblia Sagrada. Então eu acredito firmemente naquilo que está na Bíblia. Porém, deixando esse tema de lado, vamos ao principal fato, aonde você irá aprender a teologia cristã, a teologia bíblica. Vamos lá. Seus atributos e sua relação com homens, em sentido estrito, limita-se ao cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo, na verdade, ele é vamos dizer assim, um grupo de pessoas que acreditam em Cristo. Em Cristo, por isso que é chamado cristianismo. E quem são esse grupo específico do cristianismo? Podemos dizer que todos aqueles que acreditam em Cristo são cristãos. São do grupo do cristianismo. Porém, se a gente for pesquisar a fundo, o que significa? Cristianismo é uma religião abraâmica, baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus. E é a maior e mais difundida religião no mundo, com cerca de 2,4 milhões de seguidores, representado 1/3 da população global. Então, você pode ver que acreditamos firmemente em Cristo. Acreditamos fielmente em Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nossos pecados, para nós termos a nossa vida que nós temos hoje. Nós temos aí um amplo conhecimento naquilo que Cristo nos ensinou. Então nós temos aí, somos parte do grupo do cristianismo. Porém, existem outras e vários grupos, né, que vamos explicar mais para frente.
Mas em sentido amplo, aplica-se a qualquer religião. É ensinada como uma força acadêmica tipicamente em universidades, seminários e escolas. Muito pouco em escolas se fala, escolas que eu digo, da primeira série até o ensino médio, até o ensino, até o terceiro grau hoje, né? Segundo grau. Muito pouco se fala do cristianismo nessas escolas, principalmente escolas estaduais, municipais, são muito difíceis de falar. Em algumas escolas do ensino federal, escolas do governo federal, em algumas ainda se falam, mas em muitas escolas do ensino público, que é municipal e estadual, muito pouco se fala. Na verdade, em algumas nem se fala. Eu recebi um vídeo aí, referente, não vou divulgar o nome da pessoa, mas referente a isso, ela estava especificando que qualquer aluno que falar sobre o nome de Cristo, falar sobre Deus, falar sobre um versículo bíblico, ele será punido. Eu não estou aqui para converter ninguém, não estou aqui para falar que você precisa se converter. Quem vai dizer isso é você mesmo. No entanto, que a Bíblia é clara em dizer que nenhum será submetido à força para se converter. Você tem que entender que a salvação é individual. A salvação é você que vai conquistar. Não é eu que vou levar você à salvação. Então, são coisas que a gente acaba ouvindo e tendo que ouvir e tentar explicar da melhor maneira possível. Mas vamos lá. A teologia hoje é uma coisa que muito poucas pessoas procuram estudar. As pessoas pegam a Bíblia e falam que a Bíblia é tal coisa, mas eles não entendem o porquê que a Bíblia explica aquilo, por que a Bíblia fala que aquilo muitas das vezes é proibido, é permitido, porque a Bíblia condena isso. Calma, vamos com calma. Vamos com muita calma, porque tudo será explicado. A Bíblia, ela condena fatos e permite fatos. Qual é a permissão? Qual é o foco principal da Bíblia? A salvação. Do começo ao fim da Bíblia se fala sobre salvação. Do começo ao fim da Bíblia se fala de Cristo. No hebraico, a origem, Gênesis significa origem. No início, no hebraico, para vocês terem uma ideia, no hebraico, Gênesis significa Bereshit. A última palavra do livro de Apocalipse é Amém. Amém. Podem ver, vamos lá. Se você pesquisar aí, Apocalipse capítulo 22 e versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. No hebraico, amém significa men. Significa men. Bereshit, livro de Gênesis no hebraico, chamado Bereshit, começa com a letra B. A letra B, junto com a palavra men, significa ben. No hebraico, a palavra ben significa filho. Então, do começo ao fim da Bíblia, Deus está falando de seu filho. Então, o foco principal da Bíblia é Cristo. Pronto. Há uma coisa simples, de fato, e resolutivo, objetivo. Vamos lá em Gênesis. Vamos lá, Gênesis 3:15. Gênesis 3:15.
O que diz lá em Gênesis 3,15? E porei inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Qual é a descendência da mulher? Qual é a descendência do homem? São os filhos. A própria palavra de Deus diz que Jesus irá pisar a cabeça da serpente. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu trabalhava com um rapaz, ele era de uma determinada denominação, onde eu falei esse tema para ele, ele falou assim que não acredita que do princípio ao fim a palavra é Cristo. Ele não acreditava nisso. Então, para vocês verem que não é eu que estou dizendo, é a palavra. Bereshit, livro de Gênesis. A última palavra do livro da Biblioteca Sagrada é Amém. Primeira letra do livro de Gênesis, Bereshit, no hebraico. Bereshit significa B. Amém, no hebraico, significa Men. Se juntar os dois, fica Ben, que significa filho. Ponto. Não tem mais o que explicar, a não ser que o centro da palavra de Deus é Cristo. Voltando lá. A teologia, ela tem várias informações. Ela não tem só uma informação. Então, assim, tem lá teologia da evolução, teologia sistemática, teologia doutrina cristã. Então existem vários temas, mas a teologia é uma só. A teologia ela não é uma coisa de vários temas, ela é uma só. Como, por exemplo, vou pôr aqui, teologia sistemática. Vejam só. Eu que sou formado em bacharel, sou formado em bacharelado, né? Sou formado em bacharelado psicologia pastoral. Sou bacharel em psicologia pastoral. O que isso significa? Significa que eu trabalho juntamente na psicologia dos pastores. Não significa que eu não tenho uma teologia. Psicologia pastoral é uma teologia. Mas veja só a teologia sistemática. Segundo o nosso dicionário, teologia sistemática que engloba ramos como a teologia doutrinal, a teologia dogmática e a teologia filosófica. Então, temos aí 3 tipos de teologia e você irá aprender cada uma delas também. A teologia que engloba ramos como a teologia doutrinal, a teologia dogmática e a teologia filosófica. É a teologia, a disciplina da teologia cristã, que formula uma descrição ordenada, racional e coerente da fé e crenças cristãs. Crenças cristãs. Então você pode ver aí, é uma teologia referente a Cristo, ao cristianismo. É o objetivo de aprender sobre o Cristo. Uma teologia cristã. Teologia doutrinal é a doutrina daquilo que seguimos. Ou seja, se você tem a sua Bíblia, você irá aprender sobre a doutrina da Bíblia. Ah, mas o meu pastor disse que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo. Ninguém está impedindo. Ninguém vai impedir. Porém, o fato de você agir conforme o pastor, você está seguindo a doutrina pastoral. Mas a doutrina bíblica ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Vamos lá, teologia dogmática. A teologia dogmática é a parte da teologia cristã que trata sistematicamente. Ou seja, você pega um tema aqui, esse tema vai levar você em várias etapas para você compreender aquele versículo.
Então você vai ter muita coisa a aprender referente ao tema principal. Do conjunto das verdades reveladas por Deus, isto é, do dogma e das verdades fundamentais a ela vinculadas, e quais se devem, em primeiro lugar, ao assentimento da fé. Você vai pegar um versículo da sua Bíblia para você entender. Eu falo muito isso na parte de homilética, no tema homilética. O que você vai fazer? O que você vai compreender da teologia sistemática e dogmática? Você pega um versículo da Bíblia. Esse versículo vai te levar muito mais além. Ou seja, você, para compreender exatamente o versículo, você vai viajar sobre a Bíblia. Você vai passear por ela. A Bíblia vai te levar em lugares que você nunca pensou em ler. Eu, por exemplo, por mais que eu conheça os 66 livros da Bíblia, tem livros que eu nunca cheguei a se fundamentar nele. Mas não é porque eu não quero, porque eu estou aprendendo a teologia dogmática, sistemática. Então eu começo num livro e termino em outro. Mas para mim começar num livro e terminar em outro, eu vou passar por vários livros. Então essa é a teologia sistemática. Você vai aprender a teologia sistemática de forma por etapas, onde você vai compreender aquele primeiro versículo, aquele texto, vamos dizer assim, aquele texto base, aquele texto base que você vai usar, aonde você vai compreender ele de forma sistemática. Você vai aprender, você vai ler ele, você vai ler um outro livro correspondente ao livro texto, um livro base. Isso eu vou explicar muito também na parte homilética. Caso você queira estudar homilética, entre em contato comigo que eu vou estar te fornecendo informações abrangentes sobre o tema. A teologia cristã procura a razão no interior da fé cristã. Segundo a fórmula do Anselmo de Canterbury, a teologia é fides quaerens intellectus. Trata-se, pois, de uma tentativa da inteligência racional de abordar a fé por meio das categorias filosóficas. Então a gente vê aí muitos fatores, mas filosófica, o que tem a ver uma teologia filosófica, né? Vamos pôr aqui filosofia. Filosofia é o estudo de questões gerais e fundamentais. Ou seja, se eu estou aprendendo teologia, eu vou entrar numa filosofia daquele tema, da teologia. Então isso vai me ajudar. Então aqui, questões gerais e fundamentais sobre a existência, ou seja, eu vou procurar saber a existência, no termo bíblico, né? Ou seja, eu vou procurar saber a existência de Deus, apesar que muito pouco consegue definir isso. Na verdade, ninguém consegue definir a existência de Deus, porque Deus já era existente séculos dos séculos. Então, conhecimento que eu vou estar adquirindo, procurando saber sobre o tema, e valores. Os valores. Qual é o meu valor no conhecimento da teologia? Também temos aí a razão. Razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Ou seja, você vai compreender aquilo que você está lendo. Existem versículos da Bíblia, presta atenção, existem versículos da Bíblia que quando você lê, você já compreende ele. A teologia sistemática, mais uma vez, quando você não consegue compreender tal texto, você procura saber através de outros textos, de outros livros, capítulos, versículos. Isso significa que você está agindo sistematicamente. Então você vai aprender sistematicamente o que significa tal versículo.
trabalhar com a mente é muito complicado. Por quê? O que isso significa trabalhar com a mente? Trabalhar com a mente, você sabe que vai cansar, vai chegar a um certo ponto que você vai parar. Fique tranquilo. A mente é simplesmente o conjunto de faculdades responsáveis pelos fenômenos mentais e abrangendo estes em sua estrutura. Muitas vezes o termo também é identificado como próprios fenômenos. Isso daí já é um outro tema científico, vamos dizer assim. Linguagem. A Bíblia, ela tem 3 idiomas: o hebraico, o grego e o aramaico. O aramaico muito pouco se fala, muito pouco. Então, assim, o aramaico, no entanto, eu vi uma reportagem de um senhor que era o último que falava em aramaico. Já faz muito tempo que foi gravado isso, não sei se esse senhor está vivo, não sei se ele deixou descendência, não tem como eu falar para você, mas eu sei que era o último descendente que falava o idioma aramaico. Então, assim, o hebraico, eu falo um pouco de hebraico. O grego não difere muito, assim, de compreensão, né? Que o grego ele tem um alfabeto semelhante ao nosso, muito, porém, assim, ele é semelhante em algumas letras, mas o seu significado nas letras é muito diferente do nosso. Então, caso você queira aprender o grego, seria uma boa, e também o hebraico, que é o principal idioma da Bíblia e o principal idioma hoje em Israel. Voltando ao nosso tema, a teologia é uma coisa muito abrangente, muito abrangente. Por quê? Normalmente a gente procura sempre falar sobre a teologia de maneira muito específica, como por exemplo, eu tenho aqui teologia do Novo Testamento, teologia sistemática, que nós estamos comentando agora. Eu vou abrir aqui a nossa apostila, uma apostila que eu tenho, né? E essa apostila vai falar um pouco sobre a teologia sistemática e você juntamente irá comigo. Na nossa página aqui, né? A teologia sistemática. Lembrando que eu falei para vocês que a teologia sistemática ela pega um tema e vai parar em outro, mas não quer dizer que ela está fugindo daquele tema, e sim complementando o principal tema. Conceito de doutrina. O conceito de doutrina é doutrinar é ensinar as verdades fundamentais da Bíblia organizadamente. Isso é a teologia sistemática. Ela vai te dar um texto base e você vai organizar ela da forma correta. É o conjunto de princípios que serve de base ao cristianismo, compreendendo desde o ensinamento, pregação, opinião das lideranças religiosas, desde que embasadas em textos de obras bíblicas escritas, como regra de fé, preceito e comportamento e norma de conduta social, referente a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo e à salvação. Ou seja, nós estamos aí dizendo vários temas em um, onde nós estamos falando de princípios, que você como cristão, você tem os seus princípios bíblicos. Temos aí a compreensão, que nós devemos compreender a Bíblia, o ensinamento, a pregação, que é um tema muito, mas muito importante, a pregação, a opinião das lideranças. A opinião das lideranças também faz parte desse tema. Regras de fé, que também faz parte. Numa aula futura eu vou estar explicando sobre isso. Preceitos de comportamento,
Esse tema é muito significativo, muito importante. Porque ele fala do seu comportamento na ação do cristianismo, de estar perante a Bíblia. Normas de conduta social é você se socializar com os outros, né, dentro da igreja e fora da igreja. E é tudo referente ao quê? Deus, vamos lá, referente a Deus, a doutrina de Deus, a de Jesus, do Espírito Santo e da salvação. Ou seja, são quatro temas que a gente está abordando em um. É isso que é a teologia sistemática. São os princípios: Deus, Jesus, Espírito Santo e a salvação. São os 4 temas em um, que é a doutrina. Doutrina nada mais é o tema base aonde você vai abordar os principais: Deus, Jesus, Espírito Santo e salvação. Conceito de doutrina no Antigo Testamento. Marque aí no seu caderno. O primeiro tema, né? Fala-se do conceito de doutrina. O segundo, conceito de doutrina do Antigo Testamento, que significa agora que nós vamos falar. Doutrina. No hebraico, a gente vai falar algumas palavras também em hebraico. Ou seja, lekach, no caso vai estar aqui, lekach. Não sei direito o que significa falar totalmente, né? Como eu estou aprendendo hebraico, então tem coisas que eu não vou conseguir falar corretamente. Mas aqui para mim está lekach, com CH. Doutrina, ensinamento, ensino, percepção, capacidade de persuasão. Vamos lá em Deuteronômios, no livro Devarim, se não me engano, né, no hebraico Devarim, que diz no capítulo 32, pega a sua Bíblia aí e vá acompanhando também. Capítulo 32, versículo 2. Olha só o conceito de doutrina no Antigo Testamento. Versículo 2. Goteje a minha doutrina, como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Como você pode ver aí, nesse versículo, muito antes de Cristo, já vinha se falado sobre doutrina. Por isso, doutrina, se você está me acompanhando aí, se você estiver me acompanhando, doutrina. Doutrinar é ensinar. Moisés foi doutrinado e passou a ensinar. Deixa eu só mudar aqui. Moisés ele foi ensinado tanto no palácio pelos egípcios, como também ensinado por Deus a fazer aquilo que é doutrina, ou seja, ensinar. Ele foi doutrinado, ele aprendeu e ele é doutrinado a ensinar. Então, a gente pode ver aí no livro de Deuteronômio, ou, como você preferir, Devarim. Provérbios também fala, né? Provérbios 4:2. Vamos lá em Provérbios. Provérbios, acompanhe aí, através da sua Bíblia também, para que você não possa perder nenhum tipo. Nessa primeira aula você está aprendendo um pouco sobre a doutrina. Porém, nós vamos nos aprofundar bastante nesse tema. Vamos lá. Provérbios 4:2. Dou-vos boa doutrina, portanto não deixeis o meu ensinamento.
não deixei o meu ensinamento. Provérbios 4:2. Também temos aí Provérbios 9:9, que eu já vou chegar lá. Dou-vos boa doutrina. A Bíblia, em amplo conhecimento, ela é uma boa doutrina. Ela é um manual de regra e fé. Então não existe coisa ruim na Bíblia. Existem assim temas que a gente vai entrar, que muitas das vezes, no livro de Apocalipse, livro de Daniel, que muitas das vezes as pessoas têm medo de ler, porque acreditam ser de um tema muito tenebroso. Mas não é tenebroso. É simplesmente fatos que irão acontecer, fatos que aconteceram, fatos que vão acontecer futuramente. Mas isso já é um tema para escatologia, e isso a gente vai futuramente. Então assim, Provérbios 4:2, vos dou a boa doutrina, ou seja, o bom ensinamento. Deus está nos dando o bom ensinamento para que nós possamos seguir corretamente. Isso é a teologia sistemática. Como vocês podem ver, eu saí de Deuteronômio e fui até Provérbios, aonde eu estou organizando o tema principal. Qual é meu tema principal? Doutrina. Meu tema principal é doutrina, então vou organizar ele de forma correta. Vamos lá em Provérbios 9, versículo 9, que diz assim: dá instrução ao sábio, e ele fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Já começou a entender, já começou a conhecer aquilo que ele estava explicando. Então é aonde a gente consegue pôr doutrina o seu significado. Doutrinar, ensinar. Se você aprendeu a Bíblia, você é sábio. Qual é o seu objetivo? É ensinar, é doutrinar as outras pessoas. Então nós, formados em teologia, não somos melhores que ninguém. Mas nós temos por obrigação passar esse conhecimento, repassar esse conhecimento para que muitos possam entender a palavra de Deus. A salvação é, como eu disse anteriormente, é individual. Mas nós também temos por objetivo, por obrigação de repassar esse conhecimento. Não só nos adquirirmos, mas repassar esse conhecimento para que possamos, vamos se dizer, fazer discípulos. Jesus pegou 12 apóstolos, 12 discípulos, e eles tiveram que ser doutrinados, ou seja, eles tiveram que aprender sobre Jesus para poder falar sobre Jesus. Não adianta eu estar aqui falando da palavra e não ter conhecimento da palavra. Então, o nosso objetivo é esse, ensinar, como diz Mateus, no livro de Mateus, se não me falha a memória, 15, né? 14, 15, não estou me lembrando, 16, 15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Como que eu posso pregar o evangelho se eu não conheço? Como que eu posso falar um tema que eu não conheço? Então, é isso que a Bíblia nos ensina. Se você é sábio, Provérbios 9:9, se você dá instrução ao sábio, ou seja, a pessoa que já conhece, para que ele seja mais sábio. Então ele vai aprender mais e vai ser mais conhecedor da palavra. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo que eu vou estar respondendo de forma também sistemática, para que você possa também conhecer a palavra. Vamos lá. Também temos aí Provérbios 13:14, né? Vamos entrar aqui, 13:14. Olha só.
o que a Bíblia diz. Não sou eu, não é eu, pastor Maurício, que está falando, é a Bíblia. Provérbios 13:14. O ensino do sábio é uma fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Quem sou eu para falar alguma coisa, sendo que muitos não vão acreditar em mim? Por isso que quando a gente estuda teologia, a gente sempre fala da palavra. A palavra está aqui. O ensino do sábio é uma fonte de vida. Essa fonte de vida é onde a gente irá aprender muito mais a se livrar dos laços do diabo, ou seja, dos laços da morte. Fica um preceito aí bastante importante. Na nossa apostila aqui, antes de tudo, eu gostaria de dizer para você: se você quer se matricular no curso de teologia, nesse curso que nós estamos fornecendo a você, solicite, no caso, a sua ficha de inscrição. A gente vai estar enviando essa ficha, você preenche pelo computador, pelo celular, e a gente vai estar enviando a apostila. Esse tema que eu estou falando em específico, ele é do bacharel. É um curso já um pouco mais avançado. Mas não quer dizer que no básico você não irá aprender. Você também irá aprender, sim. Porém, o tema que nós abrange é o tema sistemático, porque a gente procura fazer ele de forma organizada. Como eu já falei anteriormente, teologia sistemática refere-se à organização. Então, um tema específico a gente vai sempre fazendo ele por etapa. Então, fica essa dica para você. Solicite a sua ficha, eu vou estar enviando essa ficha para você por e-mail, pelo WhatsApp, e você irá aprender a teologia de forma coerente, onde você vai poder estudar na sua casa, você vai receber toda a apostila, Você receberá a apostila por e-mail, pelo WhatsApp, e vai poder estudar gradualmente conforme o seu tempo. Aí, quando você estiver todo o material estudando, você pode receber o certificado, Porém, durante o seu curso, eu vou estar enviando também atividades para que você possa fazer antes da prova. Durante seu curso, você terminou um certo tema, você vai receber uma atividade sobre tema específico. Você devolve essa atividade e a gente vai avaliar. Porém, a gente não vai falar a resposta, não de imediato, mas a gente vai enviar também a prova, que também cada tema que você irá estudar receberá uma atividade e uma prova, que são provas que você deverá ter nota mínima de 7, superior, para que você possa receber o certificado, tá bom? Vamos lá. Eu vou deixar o e-mail na descrição do vídeo e o número do WhatsApp para que você possa entrar em contato conosco para que possamos enviar a sua ficha de cadastro por e-mail ou pelo WhatsApp, a forma que você achar conveniente, tá bom? Vamos lá. Doutrina. A doutrina escorrerá suavemente em todos os lugares. Aquilo que nós já fizemos aqui na palavra, A gente pegou um texto principal no livro de Deuteronômio e fomos até Provérbios. Então, a gente escorregou, Vamos dizer assim, a gente correu suavemente a palavra para que possamos compreender mais o texto base. Além disso, é uma boa lei que dá instrução ao sábio e ensina ao justo uma fonte de vida e como se desviar dos laços da morte, aquilo que nós já falamos. A gente aprendeu um pouco sobre esse tema principal. Então, podemos dizer aí que a nossa primeira aula hoje já está basicamente concluída aí no conhecimento. Porém, não terminamos a nossa aula. Nós temos aí 1 hora, mais 30, 20 minutos de aula aí. Depois vocês deixam nos comentários dos vídeos aí como que vocês acharam da aula, o que vocês querem melhores, querem que ponha um fundo atrás de mim, um fundo
bem específico aí. Doutrina no hebraico, muito poucos conhecem, porém muitos sabem o que é doutrina no hebraico. Por quê? O que é doutrina no hebraico? No hebraico, na verdade, a gente fala Torá. Por que Torá? Torá no hebraico são os 5 primeiros livros da Bíblia. E Torá em Israel são os é o principal doutrina, o principal ensinamento de Moisés. Então, assim, Pentateuco já sabe, são os 5 primeiros livros. São os 5 primeiros livros da Bíblia em Israel, que eles são a Torá. Isso é fato. Isso é fato. Então, quando você falar Torá, você vai entender os 5 primeiros livros. E quais são os 5 primeiros livros? Gênesis, Bereshit, Êxodo, eu esqueci o nome, Levíticos, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros. Bereshit, ou Gênesis, início. Êxodo, saída, que marca a saída do Egito. Levíticos, livro das leis. Números, não me lembro, não me recordo muito, mas Deuteronômio muito pouco também. Não sou perfeito, também estou longe de ser perfeito, mas procuramos conhecer cada vez mais sobre os livros da Bíblia Sagrada. Então, 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros. Torá. Quando se fala Torá em Israel, são os 5 primeiros livros. Judaísmo ortodoxo só usa os 5 primeiros livros da Bíblia, porque acredita que são os principais livros de Moisés. Não acreditam em Jesus. Porém, já é outro tema a se falar, já é outra questão a se falar, onde a gente vai abranger um amplo conhecimento nessa parte. Então, deixem nos comentários, eu vou deixar aí a livre expressão de cada um de vocês para que vocês possam simplesmente dizer se vocês querem esse tema ou não. Porém, é um tema muito específico. Voltamos lá. Isaías, no livro de Isaías 28, vamos lá. Isaías 28, procurei na sua Bíblia também, Isaías 28, certo? Isaías 28, capítulo 28, versículo 9. A quem se ensinaria conhecimento e a quem se daria a entender a mensagem? Ao desmamado e ao arrancado dos seios. Vocês já pararam para pensar o que significa isso? A quem ensinaria conhecimento? Ensinaria quem? Uma criança, vamos dizer aí, uma criança que já é desmamada, uma criança que já tem um certo desenvolvimento no conhecimento da leitura, a criança que já tem antigamente, vamos dizer assim, no tempo do Velho Testamento, uma criança que sabia andar, criança normal, aprendeu a andar, ele já era doutrinado, ele já era ensinado dentro das leis. Ele já era ensinado. Então ele já começava a aprender, conforme ele ia aprendendo a falar, já era de costume ensinar a criança a ler. Quando a criança chegava num certo período da idade, uma certa idade, vamos dizer assim, ele já era destinado a receber a Torá. A partir dos 12 anos, né? 12 anos. Porém, assim, nas escolas,
quando ele já ia para as escolas, hoje, né, vamos dizer no século XX, século XXI, ele já era destinado na escola a conhecer a Torá. Ele aprende português, matemática, ciência, geografia, ele entende todas as matérias, mas sim tinha uma aula específica sobre a Torá. Tinha sim o ensinamento da Torá, que é os 5 primeiros livros. Como eu disse anteriormente, no judaísmo, os principais livros, no caso ortodoxos, são os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. Só. Então eles aprendem sobre a Torá. E quem era destinado, a quem ensinaria o conhecimento seria, no caso, a quem se daria a entender a mensagem? Ao desmamado, como vocês podem ver, desmamado seria a criança que já saiu da amamentação. Então ele já poderia ser ensinado. E aos arrancados dos seios, né? Que seriam desmamados, que já não estão sendo amamentados mais. Então aí a gente pode ver que eles já estão sendo ensinados desde pequeno. Começa dentro da casa, na escola ele vai aprender amplamente. Então na escola hoje Israel tem sim a sua aula específica, tem sim sua aula que é determinada aos ensinamentos da Torá. Então aprendeu essa primeira parte. Viram só que a gente está abrangendo muito tema, muitas questões, muitos versículos, e a gente não saiu ainda do principal tema, que é a doutrina. Porque muitas vezes a gente, eu que passei por algumas denominações, eles ensinam que a doutrina é usos e costumes. Não. Usos e costumes é uma coisa determinada pela denominação. Mas a doutrina vem da onde? Da palavra. A palavra determina. Mas os usos e costumes vêm da denominação. Vamos lá. E também temos aqui Isaías 29. Eu não estou fugindo nada do tema, eu estou indo muito dentro da matéria. Isaías 29 e 24. Os errados de espírito terão entendimento, os murmuradores aceitarão a instrução. Esse tema aqui fica um pouco, vamos dizer assim, aqueles que acabaram não querendo conhecer, não quiseram ter o ensinamento. Mas chega num certo período que ele acaba se entregando à doutrina, ao ensinamento. Então você pode ver aí que a gente tem esses fatos aí que acaba fazendo parte, né? Então fica a critério do entendimento. Os errados de espírito terão. Os errados de espírito são aqueles que não aceitam ao cristianismo, não aceitam a Cristo. Então eles estão errados de espírito. Eles estão errados simplesmente de espírito. E eles terão entendimento. Eles terão entendimento sim, porque hoje em dia, no século XXI, a palavra diz assim, pregai o evangelho a toda criatura. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quando a palavra ide, no termo específico, ela fala num termo global. Ela fala num termo amplo. Ide, porque a Bíblia fala assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então ele fala num termo global. Ele não fala num bairro, numa cidade, não fala num estado. Ele fala num termo global.
Ah, mas eu não posso ir do outro lado do mundo. Entenda da seguinte forma: o pregar começa aqui, aonde você está me vendo agora, aprendendo. Quando você aprender, você vai falar para o seu vizinho, para um parente, para um amigo, e aquilo vai se expandindo. Isso é o ID. ID pregar o evangelho a toda criatura. Então o ID não começa você ser missionário e querer ir para a África, para a Índia, que é um país, teoricamente falando, um país que não aceita Jesus Cristo, não aceita a Bíblia Sagrada. Não é você vai lá num templo budista falar de Cristo. Não é isso. Começa aonde você está. Prega para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente. Você está indo pregar. É você ir pregar. Mas tudo começa dentro do conhecimento da palavra. Os murmuradores aceitarão. Muitas pessoas já sabem o que são murmuradores. São aqueles que não aceitam, que reclamam, que questionam. Então eles acabam não aceitando. Então eles vão compreender isso. Eles vão entender que eles estão de forma errônea, né? São murmuradores, né? Então eles vão aprender que aquilo vai fazer falta para ele uma hora e eles vão entender, certo? Estamos aí, faltando aí 9 minutos para nós terminarmos, né? 1 hora de ensinamento. Então, a palavra oriunda de Yahara, que significa lançar, atirar, jogar, derramar, como lançar flecha, jogar água, atirar, apontar, mostrar, dirigir, ensinar, instruir, tem uma direção definida. E ela dá um entendimento aos errados de espírito e um aprendizado aos murmuradores. Isso é o que nós acabamos de ver dentro da palavra. Eu não estou fugindo da palavra, não estou usando formas aleatórias, né? Formas fora da Bíblia. No entanto, que minha Bíblia está aqui, ó. Se precisar, eu tenho outras aqui, ó. Tem essa aqui. Eu tenho aplicação pessoal. Eu tenho 2 Bíblias, 3 Bíblias aqui próximo de mim. Porque a gente sabe que Bíblias têm traduções diferentes, né? Com palavras diferentes. Mas não vem a ser o caso. Nossa parte 3 aqui, ela abrange um amplo conhecimento, né? Uma parte já maior. Eu só vou ler a primeira estrofe aqui para que possamos encerrar aqui. De nosso terceiro conceito de doutrina do Novo Testamento, né? Já partimos para o Novo Testamento, não saímos ainda do tema principal, que é a doutrina. Estamos dentro da doutrina, porém estamos fazendo de forma específica. Estamos indo para o Novo Testamento. Doutrina, lembra que eu falei para vocês aprender um pouco do grego? Olha só o que o grego diz. Didash, que significa doutrina. No hebraico significa lekar. E no grego, né, significa didash. Lá em Marcos, vou ler só um versículo, nosso tempo passa, né? A gente está com um tempo meio apertado aqui. Marcos, no capítulo 1, Marcos capítulo 1, deixa eu ver aqui, vamos lá, capítulo 1, versículo 22. Maravilha-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os mestres da lei. Como vocês podem ver aí,
Eu não sou mestre, estou muito longe de ser mestre, porque mestre só foi Jesus, que ele ensinava direto do céu. Então podemos dizer assim: maravilham-se da sua doutrina, porque eu os ensinava como tendo autoridade, não como os mestres da lei. Ele ensinava de forma coerente, de forma aonde a pessoa podia ter o entendimento, saber que aquilo era o correto. Na nossa apostila, ensino, doutrina e instrução nas assembleias religiosas dos cristãos. Fazer uso do discurso como meio de ensinar em distinção de outros modos de falar em público. Palavra oriunda de didasco, significando conversar com os outros a fim de instruir, pronunciar discursos didáticos, desempenhar o ofício de professor, conduzir-se a dar instrução, explicar ou expor algo a alguém. O que eu estou expondo aqui para vocês? A teologia, a Bíblia. Eu estou expondo esse tema para vocês. Então para mim ensinar, eu tenho que aprender. Para mim repassar esse conhecimento, eu tenho que aprender. Eu tive que aprender. Se eu como conhecedor hoje, estou repassando, é porque eu estive também aprendendo, conhecendo para que eu possa ensinar. Então Jesus ele estava ensinando outros, porque ele conheceu também, ele já conhecia as doutrinas. Então, é um tema muito maravilhoso, um tema muito profundo. A gente tem muito ainda que aprender, porém eu vou deixar para um próximo vídeo, bom? Nós temos aí 3 minutinhos só. Eu vou deixar aí para um próximo vídeo. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, eu deixo aí o nosso convite a você fazer parte desse tema principal, que é o conhecimento da doutrina e também conhecer muitos outros temas. Se você estiver gostando, deixe seu gostei no vídeo, deixe seu like, né? E deixe seu comentário também, que é muito importante para nós. É muito importante porque saberemos qual o tema que você gostaria de adquirir, qual a sua avaliação no conhecimento. E se você quiser fazer parte dessas aulas, querendo aí fazer parte do curso de teologia, entre em contato, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo, onde você poderá fazer parte deste material aí, deste tema principal que é a doutrina, não só desses temas, porém muitos outros temas que a gente vai abranger aí. Fique com Deus, Deus abençoe a todos vocês, que numa próxima aula possamos explicar cada vez mais. Deus abençoe e um ótimo domingo para vocês.